o acidente vascular cerebral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o AVC é a segunda causa de morte no Brasil. E sobre o assunto nós vamos conversar com a médica neurologista Renata Andrade. Ela já está conosco. Doutora Renata, boa tarde. Olá, boa tarde. Doutora Renata, no caso do AVC, que é impressionante, quando não mata as pessoas, deixa as pessoas com sequelas, é um problema seríssimo. A pessoa tem condição de decifrar um sintoma ou outro para procurar com urgência o médico? Sim, sim. Então, hoje ele é o Dia Mundial de Combate ao AVC, né? E a gente traz a discussão sobre prevenção e conscientização sobre o AVC. Quando a gente fala de conscientização, um dos motivos da campanha é exatamente reconhecer esses sinais precoces. Então, o que pode ser um sinal precoce? Como é que eu posso reconhecer uma AVC? Então, um paciente que de repente ele tem a boca fica torta, ele passa a ter uma dificuldade de falar ou de compreender, tem um formigamento ou dormência de um lado do corpo, ou mesmo uma fraqueza de um lado do corpo ou em um membro só, ou no braço ou na perna. São os sinais mais comuns relacionados ao AVC. No caso, então, doutora, para a pessoa ter o acidente vascular cerebral, antes, esses sintomas geralmente aparecem ou pode ser também uma situação mais silenciosa? Não, os sintomas, eles já traduzem o acometimento do cérebro. O AVC, em 85% dos casos, ele acontece por uma isquemia cerebral. Então, o que acontece? O fluxo sanguíneo, ele é interrompido e aqueles neurônios de determinadas áreas, eles vão morrer. Com a morte desses neurônios, alguma função neurológica ela é perdida. Seja a capacidade de falar, né, a capacidade de articular a palavra, ou mesmo de movimentar o corpo, de andar. Então, quando esses sinais eles acontecem, o AVC ele já está se instalando. Por isso que é muito importante reconhecer e fazer com que esse paciente tenha um atendimento médico muito breve. Existe uma possibilidade de tratamento em uma janela de tempo precoce, que vai, na maioria das vezes, até 4h30, quando a gente fala de um dos tipos do tratamento, ou até em torno de 6 a 8 horas com outro tipo de tratamento. Então, é muito importante reconhecer que o quadro da isquemia, que o quadro do AVC ele está se instalando, para que o paciente possa ser atendido e que a gente tente reverter, né, esse déficit, esse quadro neurológico. Olha, vez por outra eu me lembro da minha amiga, companheira jornalista Graça Araújo, que teve um acidente vascular cerebral. Uma pessoa que, acho que umas 3 semanas antes, eu cheguei no estúdio, estava conversando com ela, e disse, olha, Graça, eu vi você correndo lá em Porto de Galinha, na praia, na areia, eu fiquei cansado só de ver o seu vídeo. Ou seja, uma pessoa dinâmica, tinha hábitos muito saudáveis. Existe alguma coisa que possa fazer para prevenir, doutora? Então, existe. Eu vou só comentar rapidinho que o caso da Graça foi um pouquinho diferente, porque ela teve uma ruptura de um aneurisma. Então, é um AVC hemorrágico. Essa condição realmente é muito mais difícil de prever e de prevenir. A não ser casos em que familiares tenham já outras pessoas acometidas, né? E são submetidos a exames para rastreios de aneurismas. Mas essa condição realmente é mais difícil. Mas quando a gente fala de AVC isquêmico, que é o que acontece na maior parte dos casos, existem alguns fatores que são fatores de riscos que podem sim ser prevenidos, como, por exemplo, o mau controle da pressão arterial, o mau controle do diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, uso abusivo de álcool, colesterol alto, doenças cardíacas. Então, essas condições são muito associadas ao AVC e são condições que podem ser tratadas, né, e prevenidas, reduzindo o risco do indivíduo de ter um AVC ao longo da vida. A pessoa que a gente vê que está tendo alguma coisa, a gente não sabe exatamente se é ou não é, pode ser um desmaio, né? Ou a pessoa fala, eu estou tendo formigamento. O que a gente faz com essa pessoa? Levar para uma unidade de emergência ou ligar para emergência, 192, ligar para o SAMU. Existe, inclusive, né, durante essa campanha, uma máxima que ele fala que uma sigla que é o SAMU, que é peça para o indivíduo sorrir, né, para ele abraçar, ou seja, movimentar os braços, né, e tentar falar ou cantar uma música, com ele seria de música,
qualquer alteração em algum desses passos, chame o SAMU ou leve o indivíduo para a unidade de emergência. Mesmo na dúvida, como o quadro ele pode ser muito grave, pode ser catastrófico, pode ser irreversível, na dúvida o paciente precisa ser avaliado para que ele possa ser tratado da forma correta. Pelo jeito, doutora, pode acontecer com pessoas jovens ou até mais idosas, né? Isso. Então, o AVC, ele acontece mais em indivíduos idosos, então ele é muito mais comum após os 50, 60 anos de idade. Ele também é mais comum em indivíduos do sexo masculino, mas pode acometer, sim, indivíduos jovens e até mesmo crianças. Então, as causas, elas são bem diversas, mas ele é mais comum, sim, na população idosa. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações e orientações, viu? Grato. Foi um prazer. Boa tarde a todos.